Muito bem. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, há uma escritura bem conhecida, que eu gosto muito, falo muito sobre ela, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o dever de cada homem. Cumprir o seu papel, faça a sua obrigação, faça aquilo que lhe cabe, não é? Cumpra a sua obrigação, tenha responsabilidade com o seu dever. Todos nós temos um dever, uma responsabilidade perante Deus, perante a vida, perante a família, perante as pessoas. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isto, porque eu gosto muito, eu vejo que existe, a humanidade é carente de consciência, entendimento, maturidade, perspicácia, diligência, sobriedade, para que a gente não seja tolo, porque a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quem é que o diabo pode tragar? É aquela pessoa que está aí, como se diz, boca aberta, né? Aquela pessoa que está aí aérea, em plena guerra, em pleno tiroteio e andando como se nada estivesse acontecendo. Então, eu tenho um papel a cumprir, você tem um papel a cumprir. São coisas que Deus poderia fazer, mas Ele não vai fazer por nós. Então, para embasar sobre o que eu quero falar, deixa eu contar uma pequena história aqui. Havia um homem, um sábio, que estava fazendo uma viagem com seu discípulo. E ele estava falando ali que o discípulo não deve temer nada, ter medo de nada, porque Deus toma conta de tudo. Então, aquele mestre começou a falar ali, começou a citar as palavras de Jesus no capítulo 6 de São Mateus, que o homem não deve ficar ansioso, não deve ficar ansioso, por conta das coisas terrenas, que Jesus disse: veja as árvores do céu, elas não semeiam nem colhem, mas ainda assim Deus as alimenta. Veja o lírio, que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, jamais se vestiu como um lírio. Então, o sábio estava ensinando aquele discípulo, como que Deus cuida de tudo e que ele não deve andar ansioso por causa de nada. Bem, então no finalzinho da tarde, já escurecendo, eles chegaram em uma pousada, onde eles iriam passar a noite. Então, o sábio disse para o seu discípulo: olha, eu vou entrar para tomar banho, então você amarra o cavalo, amarra os cavalos, e toma banho e a gente se encontra no refeitório para jantar. Então, o sábio entrou e o discípulo então começou a pensar: rapaz, o mestre falou que eu não devo me preocupar com nada, que Deus cuida de tudo. E agora ele mandou eu amarrar os cavalos. Isso é um teste. O mestre quer ver se eu aprendi a lição. Então isso é um teste. Ele quer saber se eu realmente confio que Deus vai tomar conta de tudo. Por isso ele mandou eu amarrar o cavalo. Ele disse: não vou amarrar, porque Deus vai tomar conta dos cavalos. Então deixou os cavalos soltos e foi também tomar banho. Se encontraram no refeitório, jantaram, tomaram uma sopa e foram dormir. No dia cedo, levantaram, tomaram café e o sábio disse para o seu discípulo: olha, apanha os cavalos para a gente seguir viagem. E o
discípulo foi pegar o cavalo. Só que quando ele chegou lá, cadê os cavalos? Simplesmente tinha desaparecido. Como se diz, caiu no braquiária. E ele chegou com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, né? Falou assim: mestre, os cavalos sumiram. E o mestre disse: como sumiram? Mas você não amarrou os cavalos? E ele disse: bem, mestre, é que o senhor me disse que Deus cuida de tudo. E então o senhor mandou eu prender os cavalos, achei que o senhor estava me dando um teste para ver se eu tinha aprendido a lição. E o sábio sorriu diante da ingenuidade daquele discípulo e disse: filho, de fato é como eu te ensinei, Deus cuida de tudo. Mas naquele momento Deus precisava das suas mãos para amarrar os cavalos. E agora eu quero que você entenda, filho, que Deus não tem nenhuma mão aqui na terra, a não ser a minha e a sua. Deus não tem nenhuma boca aqui na terra, senão a nossa boca. Deus não tem outros olhos aqui na terra, senão os nossos. Então, Deus faz a obra, o que precisa ser feito, através daqueles que se põem a seu serviço. O rapaz, então, com a cara de tolo, não é, disse: desculpe, mestre, agora eu entendi. Então o senhor pode voltar para dentro, eu vou atrás dos cavalos. Então foi uma grande lição. E esta lição nós devemos entender. Jesus Cristo disse: dá a quem te pedir, né? Ajuda o necessitado. A Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre, aquele que empresta ao pobre, ajuda ao pobre, está emprestando a Deus. Você está fazendo negócio com Deus. Se você ajuda o pobre, o necessitado, Deus vai te pagar. Mas a Bíblia diz também que se você virar as costas para a voz, né, do necessitado que clama, também quando você clamar, ninguém te ouvirá. Então é importante que a gente entenda isto. Deus não tem uma boca aqui a não ser a minha. Aqui na minha região, Deus não tem uma outra boca senão a minha. Sou eu o responsável por pregar para vocês, ensinar a vocês. E cabe a mim reconhecer isto, está no meu posto do dever. Você aí na sua casa, Deus não tem nenhuma outra boca, não é? Para cantar, a não ser a sua. Deus não tem outros olhos para ler a Bíblia, senão os seus. Deus não tem aí na sua casa nenhuma outra pessoa para liderar o culto doméstico, senão você. Então, toda casa tem que ter um líder, a quem Deus usa para fazer o culto doméstico, para animar todas as pessoas a virem para o culto, né, para a igreja. Então, entenda isto. Deus, ele faz todas as coisas. Deus mantém todas as coisas, não é, cumpridas no seu dever, mas Ele precisa, em determinados momentos, Ele precisa de mim, Ele precisa de você, porque Deus não tem outras mãos aqui na terra, senão as minhas e as suas. Reconheça isto e seja uma extensão do poder de Deus. Permita que Deus te use para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Entenda, Deus não vai descer aqui em um corpo humano ou mesmo numa luz para fazer as coisas que precisam ser feitas. Deus não vai lavar a roupa do seu marido, irmã. Deus precisa das suas mãos para lavar a roupa dele. Deus não vai plantar, Deus não vai colher, Deus não vai trabalhar para sustentar a sua esposa, marido. Deus precisa de você, não é? Então reconheça isso e que Deus te abençoe.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha acerta o alvo. Quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, transforma-me, quebranta-me, enche-me e usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Senhor.